Emissoras como a Rede Record são emissoras que sempre têm aquela matéria tendenciosa, né? De que tem que atacar o crime e acabar com tudo. E é uma fala genérica porque ela é conectada politicamente com essa ideia, né? Só que quando a gente vai fazer uma análise de todo o conteúdo de uma situação, o que acontece no Rio de Janeiro e a reclamação das pessoas com todo o domínio, né, do poder paralelo sobre as comunidades, nós percebemos que isso são anos e anos e décadas de abandono de governantes, tanto de direita quanto de esquerda, né, que abandonaram realmente a cidade ao caos, não investindo nos investimentos necessários na polícia militar, melhorando salário, melhorando condições de trabalho, trazendo mais policiais para a corporação, né, para começar, para continuar o trabalho. Então nós estamos vendo uma carência realmente de policiamentos por conta de algumas situações de finanças. Então não há um interesse real. Parece que para muitos políticos o caos ele é compensatório, porque é no caos que eles propagam as suas mentiras, tá? Aí teve uma matéria na Record dizendo que 67% das pessoas elas são a favor dessa política de confronto do governador Cláudio Castro, né? Aí quando você vai investigar a fundo como é que foi feita essa, essa análise, né? Esse recolhimento de aprovações, foram 800 pessoas, né? E quantas dessas pessoas moravam na comunidade? 10%, dizem eles, né? Em um dia eles fizeram essa matéria, essa pesquisa, né? Para poder tentar, de alguma forma, ou proteger o governador, eu não sei porquê, mas apoiar, de alguma forma, o governo por todas essa situação que ocorreu, né? Então, a rede, a emissora de TV é tendenciosa nesse sentido, né, de tentar mostrar uma realidade que não é. Porque dentro de uma comunidade, se você for entrevistar uma pessoa acerca de uma incursão dentro da própria comunidade, ele teria medo de falar que queria aquela incursão, mesmo que fosse um desejo, porque ele mora sobre uma área dominada, né? E outra, ninguém desejaria que aquilo ocorresse na sua própria comunidade por conta do risco da própria comunidade e também da consciência de que o crime não muda fazendo esse tipo de operação. Já existiram outras operações e nunca mudou, né? Até porque são décadas de abandono e isso não se resolve de um dia para o outro. Não dá para se resolver uma rede que já está estruturada há muito tempo. Só que alguns políticos eles fazem a sua politicagem nessa demanda de que tem que mudar isso porque é o que você está passando no teu dia a dia, assaltos na rua, violência, essas coisas já te impactam você. Então é como se eles soubessem que no teu psicológico eles estão falando coisas que aparentemente parecem muito reais, muito boas para você, né? Vamos fazer operações dessa. Imagina várias operações em várias comunidades. Graças a Deus, essa que o Cláudio Castro fez, não morreram. Eu não sei se morreu pessoas da comunidade que não estavam envolvidas, tá? Aparentemente não. Graças a Deus, ao bom Deus, não aconteceu. É, talvez se tivessem emprestado aquele caveirão da Polícia Federal poderia ser pior. Mas graças a Deus não aconteceu. Isso não é até uma coisa de se estranhar, porque numa troca de tiro, onde munições para tudo quanto é lado, armas que saem milhares de tiros por minuto e armas que perfuram paredes, é muito estranho não ter ocorrido isso. Mas você imagina o desespero. Você é um pai de família que tem que deitar-se no chão para proteger o seu bebezinho que frágil, não sabe nem o que está acontecendo. Você tem que proteger, você que tem que proteger sua mãe idosa, seu pai idoso, seus filhos autistas, naquele meio daquele tiroteio. Então, vocês têm que pensar na comunidade como um todo, pessoas que às vezes tá em tratamento, né? Pessoas que têm ali um cilindro de oxigênio para respirar, pessoas que têm traqueostomia. Dentro de uma comunidade há de todo tipo de situações.
que o que adiantaria um tiroteio que não vai resolver a demanda, não vai resolver uma situação no Rio de Janeiro. O que querem colocar na mentalidade da gente é que aquilo vai solucionar, o caos vai solucionar o Rio de Janeiro. Consequentemente, policiais bons, homens da lei, foram mortos, perderam sua vida. Numa situação dessa, numa coisa feita de uma forma que talvez perderam o elemento surpresa, né? Quem entende mais dessa política de segurança sabe como é que foi a coisa, se realmente estavam na pressão, no calor das emoções, ou se foi uma coisa bem planejada. Nós não sabemos, eu não entendo dessa parte, mas policiais perderam a sua vida. E ali, dessa vez, os policiais foram as maiores vítimas e também a sociedade que estava ali. Infelizmente, é o que aconteceu e não mudou nada, não vai mudar. As políticas têm que pode até ter impulsionado algumas mudanças a partir daquilo ali, mudanças inteligentes, ou seja, não podemos deixar na mão desses doidos, né, desses doidos e governador, continuar uma coisa desse sentido, porque as coisas precisam ser feito em conjunto, né, com as polícias, com todo a central de inteligência, com pessoas que realmente estudam todo essa demanda, para antes de tudo, de qualquer situação, sempre ter a inteligência primeiro fluindo, né? Só que as pessoas são impacientes e não querem isso. Agora, tem na questão bilateral, no mundo internacionalmente, nós vemos aí que parece que o Paraguai declarou a criminalidade como terrorismo, né? Eu não sei qual era a especificação que tinha que ser colocado para que o Trump se colocasse aqui no Brasil, porque eles estão tentando fazer isso no Brasil, transformar o tráfico de droga em uma espécie de cartel para que os Estados Unidos possa ser condicionado juridicamente para entrar no Brasil e fazer o que querem. Na verdade, isso é uma desculpa para outras coisas que eles desejam fazer, né? Então, os Estados Unidos está de todas as formas tentando entrar nesses lugares para poder fazer alguma coisa. Talvez essa questão do Paraguai seja para dizer assim, olha, nós aprovamos aqui, olha como é que deu certo aqui, né? E aí, para incentivar os políticos daqui usarem isso como uma informação para que se apegue, né? Essa informação para poder transmitir como se fosse uma coisa muito boa. Só que a gente sabe que quem cuida do Brasil tem que ser o Brasil. Nada de outro país se metendo aqui. Os Estados Unidos já se meteram aqui, né? Financiaram o golpe militar aqui de 64 e eles têm essa mania mesmo de se meter nos lugares. E o Trump já falou várias vezes que ele falou da boca dele que país como a Venezuela é só se meter lá e tomar o petróleo, é só tirar o Maduro e tomar o petróleo. Realmente é o que ele deseja. Ele faz o que quer, né? 80% das finanças da ONU eram dos americanos, eu não sabia disso. Eles retiraram isso, ou seja, a ONU ficou enfraquecida. Eles agora estão juntando todos os dinheiros com essas tarifações, fazendo acordos e tal. Conseguiu lá da China os materiais raros, né, para continuar sua fabricação de chip, de coisas, né? Porque eles têm Taiwan, que tem a tecnologia, que eles não deixam a China botar o pé naquilo que já foi da China. E eles agora têm os minérios raros e ainda conseguiu um acordo de soja com a China, que a China tinha embargado o acordo de soja. E você vê que a China não está nem aí pro Brasil. Eles querem dinheiro, né? Eles querem acordos comerciais e cada um pensa em si. Então esse negócio de um país proteger o outro não existe, tá? A não ser que a gente fosse uma espécie de OTAN, como os Estados Unidos é. Então cada nação cuida da sua nação. A nossa, existe aí, eu falei no outro vídeo, né, um olho grande de muitos países na nossa base aqui, se eu não me engano é Alcântara, onde nós temos como economizar 30% de combustível no lançamento de qualquer foguete, né? Nós estamos aqui num ponto muito bom, é o único lugar do mundo que tem um ponto estratégico para que se tenha economia nessa situação. E muita gente tem olho nisso, inclusive os Estados Unidos, né? Então, há muitas coisas por trás de certas situações
que as pessoas precisam olhar com um olhar mais assim, estudado. A pessoa precisa, não pode ser uma opinião genérica, esse negócio tá certo, tem que acabar com o crime e tal. As coisas não funcionam dessa forma. Não existe um pacote assim de oferta de uma demanda que realmente vai dar solução. Toda vez que alguém surgiu com alguma solução, vimos como acabou, né? O tal do Hitler lá. É sempre uma solução em meio a uma desgraça. A um povo que está sofrendo, vem aquela suposta solução, mas que você vê que aquela solução, se você não tiver um olhar crítico, você acaba aderindo a maiores maldades futuras, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque pessoas que não se preocupam com o bem-estar, que renegam os direitos humanos, não estou falando de direitos humanos para bandido, não, estou falando de direitos humanos para o morador da comunidade. Né? Porque que muitas vezes quem compra droga da comunidade é filho de rico, é filho de juízes, de embargadores, de próprios políticos, né, que moram nos seus condomínios, né, atrás das suas grades de proteção, e estão ali utilizando droga, financiando o crime, estão ali, ó, não, a polícia tem que invadir lá. Eu queria ver se fosse o crime lá na Zona Sul, lá no Leblon, aqui na Barra, eu queria ver se fosse ter mega operação dentro desses lugares, né, aí eu queria ver. Mas quando se trata do pobre,